QANDO entramos en estados alterados de conciencia, seja por medio da medita o profunda, hora o intensa, práticas respiratorias, jejuns espirituais, ou até mesmo momentos de contempla o solitaria, algo poderoso acontece, nossa frecuencia cerebral desacelera, nossa perceco se expande e, comiso, abrimos portais sutis para dimensões que normalmente esto ocultas ao olhar comum. Em nosso cotidiano, a mente opera predominantemente nas ondas beta, asociadas ao estado de alerta e raciocinio lógico. Mas QANDO mergulhamos em práticas espirituais, passamos a operar em ondas mais lentas, como alfa, teta e até delta frecuencias cerebrais ligadas intuyo, sonos, acesso ao inconsciente e experiencias místicas. Nesses estados, o véu entre o visível e o invisível torna-se mais fino. As barreiras entre o mundo físico e o espiritual se dissolvem temporariamente, permitindo que a alma perceba o que os olhos não podem ver, presenas invisíveis, entidades, sutis, guías espirituais, e até mesmo ecos energéticos de outros planos de existência. Essas percepes podem se manifestar de forma variada, uma sensação nítida de que alguém ali convoca, mesmo em total silêncio e sólido, uma brisa sutil que surge dentro de um ambiente fechado, uma mudança na temperatura do ambiente, ou até um arrepio específico que percorre o corpo sem razão física aparente. É importante entender que essas experiências NOSO coisas da cabe a, como muitas vezes somos levados a acreditar, na verdade, elas representam um despertar da nossa capacidade inata de perceber além dos 5 sentidos, uma sensibilidade espiritual que sempre existiu, mas que foi adormecida pela correria e densidade do mundo moderno. QANTO mais nos aprofundamos nas práticas espirituais, mais essa capacidade se refina, e com ela, vem também uma responsabilidade aprender a discernir que tipo de presena está ali, qual é a inteno-energética envolvida, e como manter-se ancorado e protegido. No é toa que muitas tradições espirituais ensinam a limpar e preparar o ambiente antes de rituais. Ora eso o medita es. Ao acessarmos estados expandidos, nos tornamos como faróis energéticos, atraindo a ateno ou apenas de foras luminosas, mas também de consciências que vagam buscando conexo ou até mesmo interferência, mas no há motivo para medo. QANDO estamos conscientes, alinhados com a luz e protegidos espiritualmente. Esses encontros podem se tornar experiencias transformadoras. En esses momentos que percebemos que o universo é muito mais vivo, consciente e interligado do que jamais imaginamos. Boque Neo está alucinando, Boque está acordando. Se este conteúdo fez sentido para Boque, se em algum momento Boque já sentiu que existe algo além do que os solos podem ver, então este canal é o seu lugar. Aqui, exploramos os mistérios da alma, os sinais do invisível e os caminhos do despertar espiritual com profundidade e responsabilidade. A sua jornada está apenas comeando e Boque Neo precisa trilhá-la sozinho. Inscreva-se agora no canal Despertar Cósmico para continuar recebendo conteúdos que ampliam a consciência e fortalecem sua conexão com o universo espiritual. E se este vídeo tocou algo dentro de Boque, deixe seu like, isso ajuda o apenas o canal a crescer, mas também faz com que essa mensagem chegue a outras pessoas que, assim como Boque, estou despertando. O invisível está mais próximo do que Boque imagina, e a sua consciência é a chave. Existem momentos em que o mundo desacelera e o silêncio se instala. Nesses instantes de recolhimento, seja em um quarto ou escuro durante a madrugada, em um templo silencioso, no meio da natureza, ou em meio a um grupo de hora algo invisível come a se mover ao nosso redor. En esses espaços sagrados que muitos relatam sentir, com intensidade e clareza, a presena de algo maior, uma presena que observa, que guia, que susurra verdades esquecidas pela mente e lembradas pela alma. A sensação de estar sendo observado durante momentos de medita ou hora no é casual,
Ela acontece porque esos estados nos colocan en profunda sintonía con planos sutis da existencia. QANDO aquietamos a mente e abrimos o cora o. Criamos una especie de FREQ uncia limpa e esa FREQ uncia nos torna perceptíveis. Ao solos espirituais. Como se. Ao silenciar o mundo externo. Una porta se abrise para o mundo invisible. Durante una vigilia espiritual, por ejemplo, en que se pasa horas en vigilia silenciosa, muitas pessoas relatam un aumento brusco de sensibilidad energética, sentense vigiadas, o no sentido físico, mas no sentido espiritual, como se fossem envolvidas por presenas que observan con cuidado, como guías, mentores ou até mesmo ancestrais que se aproximan, QANDO perceben que estamos prontos para ouvir o que eles têm a dizer. Nos retiros espirituais, en especial aqueles que envolven longos períodos de silencio ou práticas intensivas, esa sensa o pode ser ainda mais forte. A energia do grupo somada inte no coletiva de conexo cria un campo vibracional potente, e ese campo atrae inteligencias espirituais que vibram en armonía con aquele propósito. Esas presenas podem ser percebidas a través de arrepios, vices internas, preces no corpo, mudan as sutis no ambiente ou, de forma muito sutil, uma certeza inquestionável de que alguém está ali, mesmo que no haja ninguém fisicamente presente. É importante lembrar que, nesses momentos, o estado emocional e vibracional da pessoa faz toda a diferença. Aqueles que estou em paz, como cora o limpo e aberto, tendem a atrair presenas benevolentes, instrutoras, protetoras. Ja pessoas en desequilibrio ou carregadas por emoes densas, podem acabar percebendo presenas que refleten seus propios estados internos, como se a espiritualidade também espelase o que precisa ser curado. Por tanto, QANDO esa sensa o de ser observado surgir durante práticas espirituais, o se asuste, respire, silencie, e observe. Pode ser que a espiritualidade esteja tentándose comunicar, pode ser que, naquele exato momento, vo que esteja sendo visto por olos que o julgam, mas acolem, por consciencias que o impem, mas orientam, por foras que o nos prendem, mas nos libertam. Eses momentos o apenas experiencias o convites para ir mais fundo, para confiar no invisível, para lembrar que nunca estivemos sozinhos. O silencio verdadeiro é apenas a ausencia de ruído, é un estado de presenateo profundo que tudo ao redor parece se disolver e, nese espaço vacío, a alma finalmente consegue ouvir. En ese silencio sagrado, muitas veces ignorado ou temido, que os canais espirituais amase abrir. Com naturalidade, en ese espaço que o invisível se manifesta, vivemos en uma era barulenta, a mente está sempre acelerada, bombardeada por estímulos, voces externas e ruidos internos. Ese exceso de movimento sonoro e mental bloquea a nosa percepção das sutilezas e com isso, nos desconectamos do que é mais esencial, a linguagem silenciosa do espírito. QANDO nos permitimos mergulhar no silencio profundo aquele, que vem após minutos de respira o consciente, ou unos momentos en que ahora o se transforma en escuta, acessamos uma frecuencia completamente diferente. É como se entrásemos en uma sala secreta da alma, onde tudo é energia e percepo. Ali, os sentidos se reconfiguram. Vo que o apenas escuta como os ouvidos, mas como a pele, como cora o, como a alma. En ese silencio que surgen percepes súbitas, uma sensa o clara de que alguém está ali con vos, mesmo se move. Un pensamento que o é seu, mas que vem como un susurro calmo e amoroso, uma imagem que surge na mente, como uma lembrança que nunca foi vivida, ou simplesmente uma paz profunda, como se algo invisível estivesse cuidando de vos. Ese tipo de percep o acontece no barulho, nem na presa, acontece QANDO nos esvaciamos, QANDO nos rendemos,
QANDO deixamos de tentar entender como a mente, e comeamos a sentir como a alma. Guardias espirituais, guías, mentores, e até mesmo aspectos esquecidos de nós mesmos se comunicam através desses canais sutis. Mas eles neo gritam, eles sussurram. Eso ouvimos QANDO calamos por dentro. Muitas tradições antigas consideravam o silêncio como uma prática espiritual central. Os monjes se retiravam por dias, semanas ou meses em silêncio. Neo como fuga, mas como forma de abrir as portas do invisível. É por isso que tantos relatos místicos nascem desses períodos de recolhimento, porque o silêncio neo apenas limpa o ruído. Ele alina a alma como todo. Se vos deseja perceber as presencias invisíveis ao seu redor, aquelas que guiam, que inspiram, que protegem como esse pelo silencio. NOQALQER silencio. Mas aquele profundo, voluntario, amoroso. Ali, o invisível se revela. Ali, o sagrado te encontra. Há momentos em que as práticas espirituais ultrapassamos simples ritual e se transformam em verdadeiro mergulho na alma, seja em uma medita ou prolongada, uma hora ou fervorosa, um acesso de cura energética ou um retiro de silêncio profundo. O que acontece neo é apenas interno e interdimensional. Nessas experiências intensas, abrimos portais que nos colocam em contato com presencias superiores que sempre estiveram ao nosso redor, mas que raramente percebemos. Os guias espirituais e mentores de luz. Essas entidades NOS o fruto da imagina o o consciências que vibram em frequências elevadas e que teme como miso auxiliar seres humanos em seus processos de crescimento, cura e expansão. Algumas delas nos acompanham desde o nascimento, outras se aproximam em fases específicas da vida, especialmente QANDO nos abrimos espiritualmente ou enfrentamos desafios importantes. Durante práticas intensas, nossa vibra se eleva, o campo energético se purifica, a mente desacelera e o cora se alina como uma ínteno mais elevada. Esse estado permite que as barreiras entre os planos se tornem tenues, e é aí que os guias conseguem se aproximar com mais clareza. As manifestações ou variadas. Alguns sentem uma presença calorosa, amorosa, como uma abra ou invisível que envolve e conforta. Outros recebem mensagens mentais claras, insights profundos ou até visualizações de rostos, formas luminosas ou símbolos sagrados. Há também que moa palavras suaves, que NOVM do lado de fora, mas ressoam com fora dentro da alma. E há os que simplesmente sabem que NO estos os sinos, mesmo que NO vejam ou nada. Essas presencias ou sutis, respeitosas, jamais invadem. Elas se aproximam QANDO a abertura, humildade e ínteno pura, e muitas vezes, o que elas trazem NOS ou respostas prontas, mas puro gentil, despertar de sabedoria interior, sinal de que estamos no caminho certo mesmo. QANDO tudo parece incerto. É fundamental lembrar que a conexão com guias NO depende de religião, mas de frequência. Eles NO se importam com dogmas ou títulos. O que importa é o estado vibracional e o grau de entrega, onde a verdade, a presença, e QANTO mais vos pratica, mais essa rela se fortalece. Como tempo, vos aprende a reconhecer QANDO. Mentor está presente, aprende a confiar na orienta o que vem. Mesmo QANDO ela desafia sua lógica, aprende a silenciar o ego para ouvir a voz da alma que, muitas vezes, é o canal pelo QAL os guias falam com vos. Durante práticas espirituais intensas, NO a solido, a conexão, a amparo, e a uma certeza profunda de que estamos sendo guiados NO por foras externas, mas por consciências que reconhecem em nós o potencial divino adormecido, pronto para despertar. O corpo humano NO é apenas carne, ossos e células. Ele é, sobretudo, instrumento sutil de percepo. Antes mesmo que a mente compreenda, o corpo sente. E é por isso que, em muitos momentos de silêncio ou prática espiritual,
él se manifiesta con sinais claros, arrepios, calafrios, preso no peito, formigamentos, calor repentino o ate mudan asna respira o, ese sinais n o s o aleatorios s o respuestas fisiológicas a estímulos energéticos invisibles. Bokja esteve en un lugar, sem motivo aparente. Senti un arrepio percorrer a espina, ja orou profundamente teve ascensa o de, que seu corpo vibraba como se uma presena pasase por perto, ja medito de repente, senti un calor subir do seu centro, o uma leveza como se estivese flutuando, esa sensa ss o formas do seu corpo captar frecuencias sutis presenas espirituais, campos energéticos, portais vibracionais, o corpo. Nesse contexto, funciona como uma antena, capta aquilo que a mente racional n o consegue decodificar. De inmediato, os arrepios s o dos sinais mais comuns. Muitas vezes, eles vm acompañados de uma emo o forte, uma sensa o de verdade profunda, un sinal de confirma o espiritual, ou o reconhecimento inconsciente de uma presena amorosa. Isso acontece porque o corpo reage ao toque energético de algo que vibra fora da sua faixa comum de percepo. Calafrios também o frequentes, especialmente QANDO estamos em locais com energia condensada ou QANDO presenas espirituais. De frecuencia mais densa esto próximas. Mas nem sempre isso é negativo, o corpo apenas está reagindo a algo fora do seu campo usual. A interpreta o desses sinais deve sempre levar em conta o contexto, a ínteno da prática e o estado emocional da pessoa. Há também aqueles momentos em que a pele formiga, a semeos esquentam ou a nuca fica tensa. Em muitos casos, isso indica que há um fluxo de energia ativando pontos específicos, como os chakras ou que uma presena espiritual está tentando se comunicar, tocar, ajustar ou transmitir algo. Esses sinais físicos o convites para parar, respirar e observar, em vez de descartar como coisas da KBA. É preciso aprender a ler o corpo como um instrumento sagrado. Ele fala antes da mente, ele sente antes da consciência perceber. Ele avisa QANDO algo está se aproximando e, muitas vezes, ele reconhece a presena de um mentor, um guia, um espírito de luz, ou até mesmo uma sombra que precisa ser acolhida e transmutada. No caminho do despertar espiritual, o corpo é um aliado. Ele não apenas abriga a alma, ele traduz o invisível em sensa o. E QANDO boca aprende a confiar nesses sinais. A conexo como o espiritual se intensifica, tudo come a como un arrepio, e termina com a certeza de que algo maior está con Bok. Bok ja compartilo com alguém uma sensa o espiritual, intensa como sentir uma presena, ou ouvir um sussurro interno, ou perceber uma energia em um lugar, e a pessoa respondeu com indiferena, descrena ou até ironia. Isso acontece com frecuencia. No se trata de ignorância ou má vontade. A verdade é que nem todos percebemos o invisível da mesma forma, porque cada ser humano possui um nível diferente de sensibilidade espiritual. A sensibilidade espiritual é como um músculo, todos nascem com ele, mas poucos exercitam. Uns mantêm esse canal naturalmente mais ativo desde a infância, e NQANT ou outros foram, ao longo da vida, condicionados a desacreditar, ignorar ou bloquear esse tipo de percepo. Trauma, educa o racionalista, medo do desconhecido ou até mesmo vícios emocionais podem criar barreiras que fechamos sentidos sutis. É importante entender que perceber o invisível no é um dom místico exclusivo de poucos escolhidos. É uma capacidade humana natural, ancestral, que está adormecida na maioria e desperta em alguns. Pessoas mais sensíveis costumam ter características como empatia intensa, emoes flor da pele, sensa o frequente, de sentir o ambiente, intuis que se confirmam, conexo com a natureza ou como ciclos lunares, vontade constante de buscar algo além do material. Essas pessoas
NOS frágiles, SO afinadas com FRE cuncias, superiores, elas percebem antes de entender, sentem antes de ver, captam antes que o fato acontea, e por isso, muitas vezes, se sentem deslocadas do mundo, como se fossem diferentes. Ese o mesmo no sentido mais bonito da palavra, esse o almas despertando em mundo que ainda dorme, aqueles que NO percebem ainda NO esto prontos, mas isso NO os torna inferiores. Cada alma teve seu tempo, o que se pode fazer é plantar sementes com respeito, amor e presena, jamais impor, jamais forar, o despertar é um ato voluntário da alma, e, muitas vezes, basta uma dor profunda, uma perda, uma sincronicidade marcante, para que a perceba ou se abra de repente. A sensibilidade espiritual é como uma janela. Para alguns, ela está escancarada, para outros, ainda está fechada, mas QANDO a luz chega seja a través de uma experiência mística, uma prática espiritual constante ou o simples desejo de entender mais a janela se abre, e então, o invisível se torna visível. Se vos percebe coisas que os outros NO percebem, NO duvide de si mesmo, vos que NO está exagerando, vos que está acordando, e sua missão pode ser justamente essa, ajudar outros a perceberem também. NO com palavras, mas com presena. A sensibilidade espiritual é a ponte entre o visível e o invisível, entre o ego e a alma, entre o humano e o divino. Nem sempre é a presena de um ser invisível que nos faz sentir observados. Esse vezes, é o ambiente que guarda essa energia. Paredes silenciosas, QARTOS fechados, corredores antigos, construes abandonadas, ou até mesmo a sala da nossa casa podem carregar uma vibra ou teo densa, teo impregnada de emoes, que nossa alma percebe antes mesmo que a mente compreenda. Boca entra e sente o peso, o ar parece mais denso, bocola ao redor sem saber por cura, o cora o acelera, a respira o muda, e, de repente, a sensa o de que algo ou alguém está ali, observando em silêncio. Ese fenómeno está diretamente ligado à memória energética dos ambientes. Tudo o que vivemos deixa rastros, emoes fortes, discussões, traumas, medos, práticas negativas, rituais, tudo isso se fixa energeticamente nos espaços físicos, como se o lugar guardasse as vibras de quem por ali passou. E QANTO mais intensa a MO, mais forte a marca energética. É por isso que certos lugares nos causam calafrios, arrepios ou até mesmo angústias inexplicáveis. A energia está acumulada, condensada, vibrando baixo e nossa intuição. Capta isso, que me mais sensível sente até dores de cabeça, náusea, tristeza repentina ou a vontade incontrolável de sair do lugar. Em casos mais intensos, o ambiente pode agir como um imã espiritual, atraindo consciências desencarnadas que vibram na mesma frequência, aumentando ainda mais a sensação de estar sendo observado. Ambientes também podem ativar memórias espirituais. Um local onde houve dor ou sofrimento pode acordar lembranças inconscientes de outras vidas ou traumas adormecidos. E esse reconhecimento interno vem em forma de desconforto, medo ou alerta. É por isso que, muitas vezes, NOE imagina-o, e percebo, mas o contrário também é verdadeiro. Existem ambientes limpos, sagrados, elevados que transmitem uma paz imediata, locais de oração, natureza preservada, templos, QARTOS de medita o todos eles têm uma frequência alta que nos acolhe, nos acalma, nos faz sentir protegidos. Nestes espaços, a energia flui com leveza, e o silêncio é como uma abraço da própria espiritualidade. Por isso, é essencial cuidar do ambiente onde vivemos. Limpeza energética é tão importante QANTO limpeza física. Use incensos, defumaes, cristais, oraes, sons de alta frequência. Abra as janelas, deixe o sol entrar. Purifique com sua presena consciente. Un espaço limpo protege, eleva,
e desativa ascensa es de estar sendo observado por FREQ unciasene o alinadas, o ambiente e un espelo da alma, EQAND o boc transforma seu espao, transforma também o tipo de presena que ele atrai, cuide da sua casa como un templo porque o invisível também habita lá, nem toda sensa o de estar sendo observado é negativa, pelo contrário, muitas vezes, esa percepo é un sinal claro de que Boc está sendo protegido, guiado ou asistido por presenas espirituais benevolentes. A grande verdade é que nunca estamos sozinhos, mesmo QANDONO a ninguém por perto. No plano invisível, existen seres cuja miso en nos observar, acompañar e intervir en momentos decisivos da nosa jornada. Esas entidades podemos asumir muitas formas, mentores espirituais, guías, anjos, seres de luz, guardias ancestrais, ou até consciencias estelares. Cada uma dessas manifesta essa atua en uma determinada faixa vibracional, con propósitos específicos, mas todas têm algo en común, sua atua o silenciosa e a vigilância constante sobre aqueles que estão em processo de despertar espiritual. Ahora, contrário do que o medo costuma nos fazer pensar, ser observado por uma entidade N o significa necessariamente ameaça. Em muitos casos, significa que Boc está sendo preparado. Guias observam suas decisões, suas reais, seus medos, suas superaes. Eles o interferem sempre porque respeitamos seu livre arbítrio, mas eles estão atentos. EQAND o Boc os sente, mesmo que por segundos, e porque sua vibra o espiritual se alinou com a FREQ uncia deles. Já percebeu que, em certos momentos importantes como numa deciso difícil, numa hora o sincera, ou num momento de angústia Boc sente uma presena forte, mas serena, un arrepio que parece un toque leve no ombro, un calor que desce pela cabe até o corao, esses os sinais de que alguém do plano invisível está ao seu lado, observando, protegendo e, muitas vezes, transmitindo energia de fora ou orienta-o, mas também existem entidades cuja fun o no e proteger e sim observar e registrar, como sentinelas cósmicas. Elas acompañan certas almas encarnadas por motivos que o além da nosa compreensão linear, contratos espirituais, misses de vida, lies kármicas. Esas presenas o neutras. Elas o interferem, apenas observam, e a sua simples presena pode causar desconforto ou inquieta o por serem mas porque a mente humana resiste quilo que o entende. É claro que, em alguns casos, espíritos obsessores ou perdidos também podemos observar, especialmente QAND o nossa energia está enfraquecida, desprotegida ou conectada a sentimentos de raiva, medo, culpa ou vicios. Mas mesmo nesses casos, no se trata de castigo, trata-se de un chamado cura e ao alinamento energético. O que Boc atrai, reflete o que Boc vibra. A melhor forma de lidar com QALQ é sensa o de estar sendo observado e elevar a vibra o orar, meditar, se centrar, porque as entidades de luz o invadem. Elas se aproximam QAND o Boc as convida com pureza, consciencia e verdade. EQAND o Boc sente que está sendo observado. Pergunte-se, que me está me vendo? Un guía, un observador, ou o meu próprio eu superior me chamando de volta? QAND o espiritual se aproxima, o corpo sente, antes mesmo da mente racional tentar entender o que está acontecendo. O noso sistema energético e físico já está captando e respondendo. A sensa o de estar sendo observado o acontece apenas na esfera psíquica. Ela se manifesta, no corpo, de forma sutil ou intensa, como uma alerta ancestral que nos diz, algo está aqui. Boc já sentiu um arrepio sem motivo aparente, ou uma pressão no peito, um formigamento leve na nuca, um calafrio nas costas mesmo em um ambiente quente. Esses os sintomas espirituais clássicos a linguagem do corpo tentando traduzir o que a alma está captando em outra dimensão. No é apenas sensa ou externa. Muitas vezes,
a resposta vem de dentro, o estmago aperta, a respira o muda, o cora o acelera se me explica o olar fica inquieto, buscando a alrededor. A pele arrepia como si algo estivese se aproximando. A temperatura corporal varia en segundos. Esas rea SN o S o fruto da imagina o S o rea es bioenergéticas. Noso corpo é un campo sensível, composto por chakras, cana y sutis, e pontos de entrada e saída energética. QAND o uma presena espiritual seja ela benéfica ou densa se aproxima, o corpo reage. LLA vibra o, L sente a, FRE cuncia. Pessoas mais intuitivas ou despertas costumam ter sintomas mais evidentes. S veces, un simples entrar en un ambiente já provoca náusea, tontura ou dor de cabeça. En outros casos, o sintoma pode vir como uma tristeza repentina, un medo sem causa, ou até mesmo un sentimento de estar sendo vigiado sem que haja ninguén por perto. E iso te me explica o hacemo ese o corpo físico ese o instrumentos do espírito. QAND o algo está desequilibrado no plano sutil, o corpo avisa. QAND o a un aviso espiritual, o corpo alerta. É por iso que aprender a observar o propio corpo é un dos maiores caminos de prote o espiritual. No se trata de paranoia, trátase de autoconsciencia vibracional. Ao sentir eses sintomas, o máis sabio no ese desesperar. Mas sin se centrar, respire fundo, ore ou medite, visualice uma luz protetora ao seu redor. Pergúntese o que estou sentindo pertence a mí ou ao ambiente, como tempo. Vos come hará a diferenciar. QAND o é apenas ansiedade. QAND o é uma presena espiritual leve. E QAND o é um aviso energético importante. O corpo fala, a alma escuta, e juntos, eles formam o radar mais poderoso que existe contra interferencias espirituais negativas. QAND o Vox se conecta consigo mesmo. Nenuma presena invisível. Podete avalar. QAND o sentimos que estamos sendo observados. Nosa primeira rea o geralmente é o medo, mas o medo nos enfraquece. Ele nos desconecta da nosa fora interior e nos